Era uma manhã quente de domingo, estava pensando na vida, em dar um sentido à minha existência. Quando Aylan se mostrou presente e começamos uma conversa interessante que durou horas. Disse a Aylan o meu ponto de vista. O ser humano sempre foi carente de amor. Não foi criado para viver só. Precisa sempre estar em comunidade, em grupos. E acrescentei: o exemplo de Jesus deixa bem claro. Ele poderia ter realizado a sua missão sozinho, mas não. Ele preferiu unir-se a seres que ao primeiro momento estavam sem qualificação nenhuma, seres no estado bruto. Jesus passou 3 anos lapidando essas pedras, fazendo uma profunda transformação em cada um. Aylan, percebendo onde eu pretendia chegar, emendou com essas palavras: podemos colocar várias questões em relação a esses discípulos de Jesus. Sim, discípulos, pois esta é a vontade de Deus para toda a humanidade. Deus sonha em que cada ser humano se aproxime mais e mais de Jesus, a ponto de repetir a frase que São Paulo disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pensei um pouco e voltei a questionar: mas qual é a nossa relação com Deus? Ou estamos presos ao eu, ao egoísmo, que é o contrário do amor, o pecado maior do ser humano? E qual é o nosso relacionamento com toda a criação? Demonstrando interesse ao diálogo e satisfeito com a indagação, meu anjo responde: o amor é a chave de tudo. Sem amor não entrará no reino de Deus, não encontrará a sua felicidade. Pensando na resposta, completei: imagino, Aylan, que todos nascem com a semente do amor. Mesmo o pior ser humano, que mergulhou de corpo e alma no mundo do egoísmo, está plantada a semente do amor. Uma chama brilha em seu ser. Com essa verdade, todos entram no caminho da lei do progresso. Deus impulsiona as suas criaturas no sentido da evolução intelectual e moral. Todos caminham, uns menos e outros mais, mas todos caminham. Não é possível parar. Por algum momento fiquei refletindo e Aylan apenas observou. Pensei nas minhas palavras e ao mesmo tempo fiquei perplexo. Questionei: como eu consegui dar essa resposta? Às vezes acredito que Aylan me inspira sempre. Calmamente esperou. Certamente percebeu o que eu estava pensando e, sem querer interferir, e no intuito de levar-me em meus pensamentos, disse: aquele que tende a parar é aberta a porta da dor, pois se recusam a evoluir. Louvado seja a irmã dor, que faz o ser humano repensar o seu ser e dá oportunidade para o crescimento. Muitas vezes reclamam e até mesmo blasfemam contra Deus, mas tudo está preparado, tudo ocorre para o seu bem. Entendo suas palavras e completei: o porquê de termos dor de cabeça, uma doença qualquer, um câncer. Já vi muitos que mudaram o caminho depois que viveram a dor. Tornaram-se outra pessoa. Creio de coração que Jesus,
quando no corpo, por estar muito próximo do Pai, fazendo a sua vontade, estava longe da aprovação pela forma de uma doença. Deveria ter uma saúde invejável. Sem dúvida, disse o anjo e continuou: quem se aproxima dele, fazendo a sua vontade, leva o seu ser a um estado espiritual que reflete no corpo, com uma vivência na paz, na verdadeira paz. Continuando o pensamento, acrescentei: somos nós que, através do nosso desequilíbrio mental ou espiritual, causamos um mal maior ao nosso corpo. Se você é uma pessoa nervosa, apenas como exemplo, com certeza provocará um problema no coração, no estômago, ou arrebentará em outra parte qualquer do seu organismo. Tudo tem uma causa e um efeito, disse Ayla, e continuou: não podem fugir desta lei física. Não importa o quanto você se recusa a amar, sofrerá uma forte pressão que o conduzirá a esse fim. É uma lei divina. Muitos não entendem essa força que vem muitas vezes por intermédio de alguma outra criatura. Elas vêm fazer uma cobrança ou, por outro lado, a nossa própria consciência que nos cobra. Muitos são pressionados até o limite do insuportável. E por não entenderem e verem um sentido em suas existências, se prejudicam ainda mais, tirando a própria vida. O mundo de hoje está vivendo uma era de total descontentamento e falta de objetivo. As pessoas vivem perdidas, sem rumo. Acham que o ter é tudo. Trabalham para ter mais, não param. Encontram no dinheiro uma falsa liberdade que os levam ao caos exterior e interior. Não conseguem perceber que o único caminho é a caridade. Refleti por um momento e retornei dizendo: como ser caridoso quando o ego é o ápice do ser humano? Tudo direcionado ao eu, nada para o próximo. Ayla disse: a caridade nos leva para a forma mais perfeita do amor. E completou dizendo o texto de São Paulo: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento
é limitado e limitada é a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade.